num assunto muito estranho. Sobre a capacidade de sair do corpo, você não sabe nada, você não tem conhecimento, você não sabe a direção, você não sabe o que fazer, qual é o lugar que é para estudar, como que é para se dedicar. Esse é o seu primeiro contato com a coisa, tá? De cara eu vou falar, eu estudo esse assunto há quase 30 anos, tá? Saio do corpo desde os 15 e eu comecei a sair do corpo sem saber também o que era, o que acontecia, eu não sabia por que tinha, não tive ajuda, minha família até tinha algum conhecimento guardado, mas não me transmitiu. Eu tive que sair por aí buscando informação, numa época que não tinha internet. De certa forma, você está em boas mãos, no sentido de que está na internet, eu vou direcionar você para lugares legais. E tudo que eu falar aqui, você precisa, a primeira coisa, o primeiro contato com a projeção astral significa espírito de ciência, de dedicação, de pesquisa, de experimentação e de questionamento constante de tudo que eu vou falar, tá? Aqui. E tudo que vai ser falado posteriormente nas indicações, inclusive livros que eu também estarei aqui falando, mas principalmente pesquisadores. Bom, projeção astral, viagem astral, desdobramento, emancipação da alma, são coisas que todas elas dizem respeito, ou mais comum termo, viagem astral, que diz respeito a só um simples assunto. Antes de mais nada, eu também queria falar que no meu site viagemastral.com existem cursos gratuitos, que é o curso básico, que foi feito em 2007, tá? O curso intermediário, que é um curso que foi feito por volta de 2010, 2011, e o curso avançado, que foi feito mais ou menos por ali, e um curso mais novo que está em andamento, que eu pretendo dar continuidade dele em breve, onde explica essas coisas com mais calmas, e também com mais calma, e também direciono a pesquisadores, não só a minha opinião. Nunca se atenha a nenhuma opinião, nenhum radicalismo, e qualquer pessoa que fale com a coisa transmitindo medo ou sensacionalismo, pondere. Tire as informações e pondere. Primeira coisa, estamos no mundo da internet, onde a quantidade de informação é imensa. E a projeção astral é a capacidade de todas as pessoas saírem do corpo. Todas as pessoas que possuem aqui, estão nesse planeta, a gente chama de encarnados, quer dizer, dentro de um corpo físico, saem do corpo. De três formas. Inconsciente, que é o que todo mundo faz. Semiconsciente, onde eventualmente uma vez na vida, ou pequena porcentagem dessa sociedade faz com regularidade, e com consciência, eu diria assim, inconsciente, todo mundo, semiconsciente, uma vez na vida, ou 10% da população fazendo com regularidade, consciente, 1% das pessoas do planeta ou menos conseguem sair com regularidade, 0, alguma coisa, é muito pouco, que é isso que nós buscamos aqui. A capacidade da saída extracorpórea com regularidade e todos esses conceitos existentes, nós vamos conversar sobre eles, as questões dos medos e tal. Primeira outra pergunta que você vai chegar para mim, caso você tenha caído aqui de paraquedas, para que sair do corpo? Bom, eu lhe faço a pergunta em inverso, por que ficar no corpo se nós não somos daqui? É como se eu chegasse para você, colocasse você dentro de uma prisão, você tivesse vivido, entre aspas, uma alusão a uma exemplificação, e você me perguntasse o que eu vou fazer fora da prisão. É exatamente isso em outras direções que você está me perguntando. Nós não somos daqui, existem dimensões, e você não tem que acreditar em mim, você vai experimentar, eu falei isso desde cara, e você pode muito bem verificar isso por si mesmo. Sair do corpo é estar em contato com a liberdade que nos é dada, é a origem de onde viemos, entre aspas, tá? E o local também onde quase todas essas pessoas que nós entendemos, que através do que a gente chama de morte, não existe morte. A verdade é que só saímos e voltamos de corpos. Isso você não tem que acreditar. Isso muitas vezes vai ser colocado você como uma questão religiosa. Você, mas eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista. Primeira coisa que eu vou falar para você, você pode continuar sendo o que você quiser. A projeção astral ela não chegou para mudar o que você é no sentido de impor. Você vai ver por si só e dentro disso inserir, adicionar, quiçá, e se você puder me ouvir com carinho, sem conflitos com aquilo que você estuda, com aquilo que você pertence, tá? Sair do corpo, para que sair do corpo? É a sua liberdade, é algo que lhe pertence, é como se eu estivesse lhe falando o que você já faz. Então você só precisa encontrar aquilo que você já tem. É uma questão de clique. Próximo tema, há perigos em sair do corpo? Esse é muito comum. Ou espíritos, eu posso sair e não voltar mais? Cara, eu ouvi essas coisas todas. Os espíritos podem me... Cara, uma coisa é fato. Sempre existiu perigo nesse mundo, e observa onde eu vou entrar para você saber exatamente o que eu vou falar. As coisas sempre existiram, mesmo que você não as conhecesse. Os políticos sempre foram corruptos, sempre tiveram pessoas vendendo drogas pelas ruas, sempre existiram coisas que estavam além da sua visão infantil como criança, elas sempre existiram.
Os espíritos sempre existiram. Saber ou não saber deles é só um posicionamento psicológico, como aquela coisa o exemplo que eu dou alusão sempre da criança brincando na pracinha, e enquanto ela estava feliz da vida no balanço, na escorregadeira, tinha um cara vendendo droga o tempo inteiro ali, sempre vendeu. Um dia ela descobriu que vendeu e começou a ficar assustada e brincar na balança, já não era mais a mesma coisa. A projeção astral é a mesma coisa. Tudo que ela tivesse para acontecer, continua. Você acha que enquanto você estava na sua inconsciência de me perguntar se há perigo sair eu já estou lhe falando que você sai do corpo inconsciente. O que você está me perguntando, em outras palavras, há perigos em ficar consciente, o mesmo perigo que tem de você enxergar o que está acontecendo e não percebia antes, de abrir os olhos e ver aquilo que estava o tempo todo ali e você não sabia. Os perigos são de origem psicológica e posicionamento quanto à realidade que já lhe pega no inconsciente. Você já sofre diretamente repercussão sobre tudo aquilo que você não enxergava como, entre aspas, perigo. Então, abrir a consciência e enxergar o que está acontecendo dentro da sua casa sempre aconteceu, tá? E nós vamos trabalhar isso tudo com calma, que são as questões do medo, que eu vou falar também já aqui, tá? Entender o que está acontecendo ali, então os perigos são inexistentes, a não ser o perigo do consciente tomar um susto pelo que já acontecia no inconsciente. Se você sai do corpo, o processo está acontecendo no seu inconsciente. Inclusive, os sonhos são muito estudados há muito tempo por Freud e todo mundo como interpretação de situações emocionais que nós passamos, e não só, não limita-se só. O inconsciente, ele vai muito além do que somente diz o corpo. Ele vai profundamente no seu lado espiritual. Então, tudo que tiver que acontecer com você, já acontece. É a mesma coisa que falar, a única coisa que você vai fazer é focar no ponto para entender o que está acontecendo ou abrir a lucidez sobre os pontos. Os perigos existentes, normalmente, são frutos somente de algumas questões de medo, de direções traumáticas, que são questões de como você lida com a coisa que já acontece com você. Tá? É como você chegar para mim, tem perigo em andar na praça? Agora eu sei que tem, agora eu sei que tem os caras vendendo droga ali. Tem cara que anda armado, tem gente que assalta nessa região, eu nunca tinha percebido. Então os perigos, eles sempre existiram e são os mesmos de você enxergar ou não enxergar. Então, de certa forma, é um posicionamento de maturidade perante a coisa. Dentro desse assunto, você vai ver vários fenômenos, que é um ponto muito interessante entre dos outros que eu vou entrar aqui. Sensações. Nossa, eu senti o corpo a respirar, nossa, eu senti o espírito ali, nossa, eu senti as energias mexer, eu senti o meu... que as pessoas falam, o chakra do terceiro olho, que a gente chama de chakra frontal ou frontochakra, ou simplesmente tem vários nomezinhos que podem ser dados para isso, não vou complicar muito. E você começa a sentir um monte de coisa que são os fenômenos da projeção astral, que nós chamamos de sintomas projetivos. E quando você começa a deitar para sentir algumas coisas, radares, que são esses centros de forças, que nós não vamos entrar mais profundamente aqui, mas só para que você saiba que eles existem, e você está começando a sentir as irradiações do que está acontecendo dentro do seu quarto, dentro do processo. Nisso vem fenômenos muito comuns, como, por exemplo, levanta a mão aí se você já teve a sensação de deitar, tentar falar, não conseguir, tentar se mexer, não consegue, você tenta não anda, quando você está, às vezes, de olho aberto no quarto, aquela coisa travada, tem que... A gente chama esse nome, tem vários nomezinhos conhecidos na paralisia do sono, mais conhecido no mundo, sleep paralysis em inglês, mas a gente também conhece como catalepsia projetiva. Catalepsia que vem daquela doença que as pessoas morriam e não sabiam que tinham morrido, né, e eram enterradas e tal. No caso, projetiva, de projeção, do nome também conhecido como projeção astral, que vem dali, que é quando você perde temporariamente uma situação muito pesada, muito forte para muita gente, porque ela é parte de um processo da projeção, não quer dizer que sempre você vai passar, mas acontece eventualmente, de você deita, o corpo adormece, existe uma pequena descoincidência, quer dizer, eu vou explicar já sobre as questões dos corpos, e você tem ali uma dificuldade de fazer entre o corpo físico adormecido e você acordar dentro dele. Nessa hora, eu podia te falar que você já transmitiu isso, você vai entender com calma, a sua consciência para um outro veículo que a gente chama de manifestação da consciência, que é igualzinho ao corpo físico, chamado corpo astral. No corpo astral, ou corpo emocional, ou corpo espiritual, ou um monte de outros nomes que tem, não complique, você já está interiorizado no corpo, com a consciência nessas horas. Você não é tão simples sair desse fenômeno da catalepsia projetiva. É um fenômeno projetivo.
Mas se você manter um pouco de calma e principalmente tem feito algumas coisas que nós vamos explicar por quê, as questões dos cuidados energéticos que fazem ficar mais grudadinhos no corpo e é parte do processo da dificuldade das saídas constantes e regulares, você consegue se afastar do corpo. Para um projetor experiente, a catalepsia projetiva é um manjar, um convite à projeção. O cara se acalma e acostuma, o que para muitos na imaturidade é um desespero, para ele é uma alegria, tá? Outros fenômenos existentes, sensação de falsa queda, que é o mais comum até que a projeção. Se você tem, levanta a mãozinha, é aquela sensação que você está deitado, meio acordado, meio dormindo, às vezes querendo ver um filme, do nada daquele solavanco, as pernas vão lá embaixo, sabe se voa, você pergunta para as pessoas se caiu. Cara, eu estava caindo aqui, tenho certeza que eu estava caindo para o lado aqui agora, você não viu não? Não, você nem se mexeu, velho. Rapaz, minhas pernas foi no teto. E essas coisas são sensações que acontecem muito comumente e elas têm uma explicação, inclusive o processo de normalmente alcançar a sensação de falsa queda é o que a gente tenta buscar, concentração, além do cuidado energético que não está incluso aí. Você está assistindo normalmente uma TV, um filmezinho, né? Aí você está ligado, né? Está concentrado, corpo relaxado e o seu corpo então começa a querer dormir, você segura. Nesse processo, é um dos processos de concentração para a projeção astral, mais o trabalho energético, há então um deslocamento do corpo espiritual, que a gente chama de projeção parcial. Partes do corpo astral se movem e você tem certeza que é você porque foi você sim. Foi você que se mexeu. Então o corpo que você estava interiorizado, lembra que a consciência ela passa, eu até falei rapidamente, para outro corpo, que começa a utilizar ali, que a consciência é muito interessante, você não é nem o corpo físico, que é isso que eu vos falo aqui, nem esse sistema que eu falei astral, que eu vou explicar depois, nem o energético, que eu também vou entender. Você está acima disso tudo, tá? Então você transmitiu, quando você mexeu o corpo astral, você teve certeza que deu uma flutuadinha, o corpo astral ele passa por leis físicas um pouco diferentes das nossas. Você teve certeza que houve uma movimentação do corpo astral e por esse motivo você tem certeza que você estava se mexendo. Então na volta pode ter que ter um rebote, que é o balanço do corpo físico mesmo, mas normalmente quase que não mexeu nada ali. O que aconteceu foi a movimentação do corpo astral. Isso comprova o que eu estou falando, de que todas as pessoas saem do corpo. E isso não é uma coisa que eu estou falando agora, que, então é isso, então será que não? Foi comprovado por diversas pessoas, o estudo é muito mais profundo do que isso, tá? O que são essas técnicas, antes de falar nela, o sistema energético, tá? Mecanicamente, isso eu explico em muitos vídeos, mas estou colocando só em um aqui, esse vídeo não vai ser muito demorado, eu espero. Nós temos o sistema, como funciona o sistema de saída extracorpórea, se você me perguntasse como funciona mecanicamente, bem rápido, bem simples para não falar. Você tem o sistema físico, que é o corpo que você entende, você tem o corpo espiritual, que é esse que eu falei que é igual. No meio dos dois você tem uma coisa chamada sistema energético, que também, apesar de não ser exatamente entendível, é um veículo que a consciência consegue se manifestar através da clarividência, através do sistema parapsíquico, através de sensações que você vai ter no quarto, todas as sensações que você vai sentir no quarto, todas as sensações de resfriamento, de esquentar, de chakra se mexendo, ou às vezes até uma movimentação emocional virá diretamente do sistema energético, tá? Normalmente ele vai fazer um intermédio entre o que está aqui, que é o astral, o sistema energético vai transmitir tudo para o físico. E ele por que isso é importante, quando eu vou falar das técnicas, cuidar do sistema energético? Isso é um vídeo para eu estou pincelando por alto, para posteriormente você estudar a fundo. Então isso tudo é para você só não sair daqui com um mínimo de preparação. Isso vai ser repetido a fundo nos cursos, com detalhes, com coisas bem mais profundas, você vai perceber. O que gruda corpo físico ao corpo astral? O intermédio, que é o energético. Nós estamos todos encaixados como uma casquinha de cebola, voltados aqui por causa do sistema energético. Eu diria que esse corpo espiritual, que é igual ao corpo físico, não tem nenhuma correlação com o corpo físico. O que faz esse intermédio, é muito importante dizer isso, é o corpo energético. Então, o sistema energético, que contém outras coisas que eu não vou me alongar aqui, é o foco do trabalho mecânico, mas não termina aí. As técnicas energéticas são
e por isso são chamadas energéticas, são voltadas ao sistema energético com fundamento de limpeza, a abertura e liberação desse processo dos dois corpos. E quando com o corpo físico adormecendo, a consciência é transmitida para o corpo astral e, enfim, isso nós falamos, a experiência extracorpórea acontece lá, tá? Outra coisa importante, a busca por conhecimento. Nós estamos na era da comunicação, que bom. Você tem vários pesquisadores e lugares para ver. Desses tantos que existem por aí, eu não vou citar muitos, tá? Eu vou mostrar os pontos que você deve buscar, os sensatos, as pessoas, mas não se atenha a buscar em nenhum outro lugar. Muita gente hoje fala de projeção astral com responsabilidade e transmite segurança, e são pessoas que se dedicaram a estudar há muitos anos, e aprenderam a fazer isso. Mas sempre que você for ver um pesquisador, você vai digitar no Google ou no YouTube, o que for, analisa sensatez, direcionamento, segurança com que fala, a quantidade de medo que ele transmite e principalmente a própria forma de falar mais mística, que é bom por um lado, mas acaba perdendo-se muito tempo em levando informações que não vai direto aos pontos. Então, a busca por conhecimento é muito bom. Você tem pesquisadores hoje que eu indico, é o Wagner Borges, sobre o ápice do equilíbrio para mim, entre pesquisa e espiritualidade, tá? É o cara que você tem o IPPB, que é o instituto que ele tem vários livros gratuitos lá, ippb.org.br, tem livros muito bons. Para mim, é o cara aqui encarnado, estando com a gente em relação à busca, mas não se deve também deixar de buscar informações científicas sobre as coisas, com as devidas preparações. O Wagner, por exemplo, é mais ligado ao Oriente. Você vai ver que ele vai falar muito de mantras e tal. Se você não é muito ligado nisso, não tem nenhum problema. Você consegue tirar o supra-sumo dele de forma fantástica, sem se conflitar. Que era o meu caso. Eu não era tão ligado ao Oriente, não era tão fundo, mas não ia lá. Inclusive, comecei a fazer os mantras, nem sabia o que era, sentia coisas massas. E outra coisa que você deve fazer e deve buscar, o melhor lugar do mundo para pesquisa, no sentido de pesquisa científica, se chama o pesquisador Valdo Vieira. Ninguém é melhor que ele em nenhum lugar do mundo. Nem o Robert Moro, nem o William Buhlmann, nem o Robert Bruce, ninguém chega aos pés do Valdo Vieira no sentido pesquisa. No entanto, as nomenclaturas, os direcionamentos que ele usa são muito complexos e precisa-se um pouco de preparação até para conseguir ouvi-lo. Porém, as edições mais antigas do Valdo Vieira são fantásticas porque são libertas desse conceito de neologismos e de palavras mais difíceis ou rebuscadas de serem entendidas, tá? O Valdo Vieira escreveu Projeciologia, também tem lá no site da Editares, que é a editora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Valdo Vieira, vários livros gratuitos, tanto Projeções da Consciência como Projeciologia, que é um livro dessa grossura que não está aqui comigo, mas eu tenho 3 edições dele, tá? E outras coisas que estão lá que você deve buscar. Dentre outros, tem diversos pesquisadores bons que devem ser buscados, o Breno Costa, o Marco Antônio Coutinho, que eu gosto muito, são pesquisadores que não têm livros, mas são estudiosos há muitos anos, Luísa A. Pesquisadores antigos que também não são, mas são muito bons, Alexei Bueno, indico bastante ele, e tantos outros, que fica injusto não falar tantos pesquisadores, mas eu sou muito ligado às questões de posicionamento, equilíbrio, forma de abordar, jeito de direcionar, equilíbrio entre você sentir-se bem também ao assistir, conseguir um mínimo de sensatez entre a ciência e a pesquisa, não deixar de pedir para você pesquisar, ao mesmo tempo não deixar de sentir, que é uma coisa que você precisa sentir, uma conexão que você vai ter com você mesmo. E aí que eu vou entrar. Sair do corpo é uma técnica profunda de meditação, onde você vai fechar os olhos, onde você vai entrar em contato com você vai sentir muito parte de... Não é só sair para ir para lá para fora. O Moisés também é muito bom, Isagui, obrigado pela lembrança. Por favor, me vão falando aí depois, porque eu estou aqui só com os tópicos aqui. Pela indicação e tantos outros que existem por aí. E dentro desses, todos eles, tem situaçõezinhas que você pode ou não concordar com X ou Y, o jeito de falar, você tira o suprassumo e não se conflite. Isso é difícil, viu? Nesse e-mail não consegui se conflitar. Voltando ao ponto, você vai deitar para pesquisar e deitar com você. Fechar os olhos vai de contra todas as teorias e práticas.
Quando você fecha os olhos, você está entrando em contato com você. Quando você vai fazer uma técnica, muita gente sofre por isso. Não esqueça disso que eu vou falar, isso é muito importante. A Nancy Trivelato também, muito obrigado. A Nancy é uma pesquisadora muito boa, que é do IAC, se comunica muito bem e profundamente estudiosa sobre questões que acho que até em relação ao estado vibracional ninguém foi tão profundo como a Nancy. Tá? Com esse estudo da própria Olve, que é outro termo que conecta as questões de movimentações energéticas, que depois você vai estudar com calma. Fechar os olhos e entrar em contato com você, não vai estar ali mais o pesquisador, na hora que você apaga a luz, não está ali mais ninguém, só está você, o seu mundo espiritual e todas as coisinhas da sua vida. Isso é muito profundo. É meditar, é entrar em contato tão profundo com você que você consegue entrar em outra dimensão. Obrigado, Anderson. O Luiz Roberto Matos, inclusive, lá de Salvador, tem um contato mínimo com ele, mas uma sensação muito boa de proximidade. Uma certa vez eu fiquei muito feliz que eu entrei numa live que ele estava fazendo e eu vi um carinho enorme dele por mim, assim, eu fiquei, nem sabia que ele me conhecia, né? Você vê que coisa gostosa. E isso é muito importante porque isso vai de encontro, é aí que você vai encontrar com você mesmo o medo, a ansiedade, a maturidade, tá? E a questão de proximidade, aí vai entrar o universo de você mesmo, os estados profundos de busca, e aí entram também as questões de espíritos, e nós vamos chegar lá. Medo. O medo é uma coisa que não tem como sair. Até os dias de hoje eu tenho medo. A única de Laércio Fonseca também, vamos falando que eu vou lembrando aqui, todos os pensadores bons, tá? Alguns, Laércio Fonseca, já mais ligado às questões dos extraterrestres e outras coisas, projetos bacanas que ele faz, cada um com uma identificação e com uma característica muito legal. O medo, até hoje ele está comigo, a única coisa que me acalma, porque o medo é normal, eu ando na rua, eu tenho medo. Eu vou dirigir, eu preciso daquela sensação de cuidado, de zelo, tá? Sempre. Mas o que me faz conseguir e me manter constantemente como projetor astral, continuando as minhas experiências? A maturidade, a conexão com o que eu tenho, o conhecimento existente, os estudos que eu vou fazendo, por isso você não deve se ater a não estudar, não deve se limitar de forma nenhuma e deitar sem pesquisar antes. Isso vai acontecer de você buscar. Antes do processo da saída extracorpórea, tem um contato imenso com você, com o seu sistema energético, que é algo que você tem, que você vai precisar pesquisar, tá? E esse medo vai fazer parte. Eu estou sentindo medo, perfeito. O pensamento de cara sempre é massa, assim. Poxa, cara, estou com medo. Medo de quê? Medo de espírito. Beleza. Espíritos existem? Existem. Eles têm... Tá. Vamos pensar o seguinte. Espíritos são pessoas, certo? Pessoas são estranhas também. Se tem uma pessoa, e esse é sempre o pensamento que eu tenho, sempre, até os dias de hoje, por que eu tenho medo de espírito? Não, eles podem me pegar. Bom, vamos lá. Se tem uma pessoa que está dentro do meu quarto ou que pode me pegar, essa pessoa não pode estar em equilíbrio. Não pode. Nenhuma pessoa em equilíbrio não vai me morder, não vai me pegar, não vai ficar nervosa. Não vai. Então eu já categorizo esse espírito, mas esse espírito está em desarmonia. Beleza, eu estou em desarmonia? Não. Mas eu só não tenho conhecimento do que ele pode fazer, mas eu não estou desarmonizado. Ninguém vai pegar ninguém sem estar mal. Ou o cara vai me pegar, então está com algum problema. Então imediatamente eu categorizo ele, será que eu posso ser útil de alguma forma a algum ser que está com algum problema? Eu aumento a minha maturidade categorizando os seres que têm algum tipo de dificuldade. Eu sei que é muito difícil chegar para você do nada e falar para não ter medo, que você não vai ter como. Mas eu vou solicitar você para fazer essa categorização sempre. Uma pessoa em desarmonia, ela precisa ser categorizada. Sempre. Você tem que fazer, olha, a pessoa está nervosa, gritou. Mesmo dentro de casa, minha mãe gritou comigo. Nesse momento, meu irmão brigou comigo. Entendeu? Essa pessoa está em desarmonia nesse exato momento. Ela não pode ser tratada como uma pessoa normal naquele momento. Ela está doente. Se eu não categorizo ela, eu vou achar que eu tenho que responder ela na mesma altura ou eu vou ficar com medo dela, que é um processo inconsciente também, não vou acabar diminuindo meus padrões. A categorização de consciências faz com que você aumente, cada vez você vai conseguir fazer mais isso, com estudo, com dedicação, e também uma forma de amor. Quando você percebe, porque amor é uma coisa pensada, quando você pensa sobre o que está acontecendo. Então o medo vai existir com você, mas o estudo vai fazer você ganhar mais confiança, estar perto de pesquisadores legais vai fazer você ter mais confiança,
E aí vem outros fatores importantes que fazem diferenças enormes, que é as questões, por exemplo, de ansiedade. Muitas pessoas chegam para mim, inclusive nesse dia a dia, e falam: ó, Saulo, o dia que eu parei eu consegui, o dia que eu deitei de barriga para baixo foi que deu certo, porque elas pararam de tentar fazer as técnicas na ansiedade agoniada, meio que desistiram, mas já tinham cuidado das energias dias anteriores, um dia repercute no outro, estão estudando, então inseriram informações. Elas conseguiram sair do corpo justamente quando diminuíram as intensidades imensas da vontade. A intensidade imensa aumenta o corpo, aumenta as induções, aumenta a adrenalina. Então, quanto mais seu corpo está agoniado, mais difícil sair do corpo. A saída do corpo é ir para a imaterialidade, tá? Ir para o processo de libertação. E a libertação precisa de diminuição da ansiedade. E ela vai lhe dar mais segurança. Quanto maior a calma, mais fácil o processo, tá? A melhor posição para a projeção, outra coisa importante, tem sido sim a supina, quer dizer, de barriga para cima ou decúbito dorsal, nos estudos projetivos que nós enxergamos por vários motivos. Primeiro, que é uma posição de aberto, você está com o corpo aberto para sair, você quer levantar, você quer ficar acordado, é uma mudança até de condicionamento, diferente de deitar de barriga para baixo ou em uma posição que você possa estar mais fetal, onde você precisa de uma sensação de proteção. Aquela é uma posição de eu vou sair, eu estou deitado para levantar. Então, além de o processo psicológico ser funcional, tem as questões energéticas envolvidas no processo. As energias, normalmente, quando você deita de barriga para cima, você vai falar: eu tenho dificuldade para dormir. É parte da projeção, não ruim, isso é bom. O que acontece é que o seu radar está aberto, suas leituras estão funcionando, você está diminuindo as percepções físicas e aumentando as percepções astrais, e com isso aumentando todas as leituras. É por isso que você tem dificuldade de dormir. Inclusive, o condicionamento vai ser me manter assim, fazendo a leitura, diminuindo as intenções físicas, a ansiedade, o controle do medo. Lembre-se que é uma questão totalmente mental. É totalmente. Quanto menor a repercussão física, a violência física do processo, os ataques, a ansiedade, maior é a liberdade espiritual no processo, tá? A movimentação energética é importante que você faça, você vai ver isso, porque ela limpa as energias, e você vai entender por que com mais calma. Ela abre a aura, você vai entender qual a liberação do processo que a gente chama de balonamento, de abertura da aura, e faz esse processo de, ao você sair, abertura dos chakras. Tem uma coisinha chamada projeção cega, que você vai ver mais à frente também. A maioria das pessoas que não cuidam bem das energias ou ficam presas em catalepsia projetiva, que é com aquela sensação do fenômeno que eu expliquei, não conseguem se afastar, ou quando saem lastreado dessa energia que não está limpa, ou o que a gente chama de projeção cega. Ela tenta ver, fica tudo embaçado assim, fica escuro mesmo se estiver de noite, dificuldade de concentração e acúmulo energético, que muitas vezes você vai perceber que eles vêm de vários fatores que isso acontece. A intenção do trabalho energético, uma das coisas, é tentar se chegar ao ápice energético. Não quer dizer que sempre que você for sair do corpo você vai chegar, mas é garantido que quando você chegar, fique mais fácil sair do corpo, que é uma coisa que a gente chama de estado vibracional. Quando você começa a movimentar o sistema energético, aquele do meio que eu expliquei agora há pouco, você começa a aumentar fortemente o sistema de vibração do corpo inteiro, tá? E isso cria uma vibração tão imensa nesse sistema que ele cria essa descoincidência imediata, ele ejeta o corpo astral para fora ao você chegar em estado vibracional enquanto fazendo as técnicas, tá? Questões emocionais, para finalizar e para estar tudo outros pontinhos que eu vou falar. Sim, e por enquanto você não precisa se preocupar com isso, você só está começando, mas eu preciso dizer a você que quanto mais calmo você estiver, menos na hora de deitar você vai jogar. E lembra-se, cada vez que você fica nervoso, cada glândula do seu corpo libera hormônios. Tem pessoas que ficam tão desarmonizadas que elas desequilibram até o próprio processo do sono através do processo da melatonina. Que é a glândulazinha que, quando você fecha os olhos, ela libera uns hormônios que fazem você ficar com sono. Então, além disso, a adrenalina, você fica todo intoxicado de si mesmo. Quanto mais nervoso, mais agoniado, mais difícil na hora de deitar, se controlar a ansiedade, controlar a calma. Então, o processo de controle emocional, o direcionamento emocional, equilíbrio emocional, inteligência emocional, você vai ver com calma. Quão importante é, quanto menor a ação durante o dia, melhor o processo da experiência extracorpórea, tá? Outra coisa interessante que você vai sentir muito. Infelizmente, esse tipo de estudo ainda é um tabu.
questões religiosas envolvidas, pessoas da família que não entendem, amigos que não nos entendem. Eu fui chamado de piloto, de professor pardal, de maluco total. Vai o doido ali, ele é doido, ali deve fumar um negócio até amanhecer. O que você pensar, eu fui gozação, porque desde a minha juventude, enquanto as pessoas estavam namorando, eu era músico e tal, eu estava com livrinhos espirituais do lado, estudo, com livro. Meu apelido já foi Proex, por causa de um outro livro que eu andava do Valdo Vieira, do Programação da Existencial. Eu tive tudo que você pensar de bullying ao redor, no meio da música, nos processos, até pela seletividade, você passa a ser mais seletivo, você passa a ficar mais sensível. Então, uma coisa que você vai precisar fazer é ser smart. Nesse estudo, você não vai ter muita gente para conversar. Hoje em dia, na internet, dá para fazer um pouquinho, você procurar pessoas parecidas com você, grupos, e conversar com elas. Em casa, às vezes você tem uma mãe que é evangélica, um pai que é não sei o quê, uma pessoa que é ateia, o vizinho que não entende. O grupo de amigos que você estava acostumado a sair, quando você vai perceber que você vai ficar uma coisa estranha, e é uma consequência natural, isso faz parte, tá? Vou ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Bom, nesse processo, a importância da lucidez no dia a dia, que é uma consequência. Não existe lá sem aqui. Tudo que você é aqui é uma consequência do que você é lá. Na verdade, eu diria até que é o seguinte: nós estamos usando mais ou menos 20% da nossa capacidade mental, energética, inteligência, capacidade de sensação e todo o processo de rememoração, inclusive o processo emocional intenso. Quando você sai do corpo, se você não controla 20%, que é esse processo na busca pela gente, na busca pelo equilíbrio, você vai ver com calma. Quando você sai do corpo, é um impacto, é um gatilho, tudo é muito intenso, tudo é muito forte, tudo é muito... a sua própria capacidade de pensar chega a níveis que você não consegue entender. Então é muito importante a busca pela lucidez no corpo. Como consequência, não existe, por exemplo, só deitar para fazer técnica e você não está mudando a sua própria personalidade, o seu jeito de ser no dia a dia. Por enquanto você não precisa mudar isso, mas a curva é inevitável, a percepção de que mexeu aqui, altera lá, tá? E dentro disso você vai buscando outros fatores, como aí vem questões importantes. Educação, aos poucos você vai perceber a necessidade de se alimentar melhor, a necessidade de se cuidar no dia a dia, de até procurar melhores ambientes para poder atuar, porque como você vai estar buscando equilíbrio constantemente, partes, não existe lá sem aqui. Aos pouquinhos você vai perceber que o mundo espiritual está aqui o tempo inteiro, você está saindo porque você está inserido nele aqui. Você ganhou regularidade espiritual porque você ganhou regularidade no dia a dia, que a projeção astral começa desde a hora que você acorda, da hora que você se mantém calmo durante o dia, já veio do plano espiritual, até a hora que você se prepara na hora de deitar, fecha os olhos com você e busca esse contato espiritual, essa forma mais tranquila de ser. Bom, é isso. Eu espero que você, na sua jornada, acesse o site viagemastral.com, lá tem bastante informação. Eu tenho mais de 1000 e poucos vídeos aqui que são soltos, mas tem algumas coisas que são voltadas a cursos. Faça esse começo da sua jornada. Eu espero que você encontre a maior calma possível dentro dessa magia, dessa busca, que é o mundo de si mesmo. Sair do corpo não é sair, é entrar em contato profundo com o que nós somos. É um avanço, sim, consciencial imenso. E só vai fazer bem para você. E para finalizar, não existe saída rápida extracorpórea. É algo que você começa hoje e os anos vão passar e você vai se transformando em uma coisa muito legal, que é o contato profundo com você, tá? Demora um pouquinho, tenha paciência, é um caminho muito gostoso. Curta as energias, curta o contato com você, curta a espiritualidade, que ela é imensa nessa jornada. E aí você vai ter um universo de conhecer também, principalmente as coisas boas que andam perto da gente. Não temos poucas, tá? Você vai ser convidado a conhecer um universo de si mesmo.